Bom dia, amigos, tudo bom com vocês? Segunda-feira, 26 de setembro, menos de 50 horas após o acidente, tá? Tô aqui trabalhando, tá? Sem um EPI adequado, que eu não consigo calçar uma bota, tá? Vejam que o meu tornozelo tá inchado, tá? Olha a marca da dobra da meia, ó. O ferimento é esse, ó, tá? Mas vocês podem estar pensando assim: pô, José, mas tudo isso por dinheiro? Gente, eu não vou negar para vocês que seja por dinheiro, não. Mas não é o dinheiro que eventualmente eu vou ganhar agora, tá? É uma responsabilidade de mercado, tá? Na vida, a gente é efêmero. Ninguém é imprescindível para nada, tá? E no comércio é assim. Você não pode deixar as pessoas perceberem que eles não precisam de você, tá? Então você tem que servir seus fregueses sempre que puder, tá? Algumas coisas estão além do seu limite, mas você tem que fazer o máximo, tá? Olha, esse é o gancho que furou meu tornozelo, tá? Se não fosse o EPI, o equipamento de proteção individual, o ferimento teria sido maior. Não existe EPI capaz de te proteger contra objetos perfurantes, tá? E acidentes são coisas que acontecem, tá? Um acidente relativamente parecido com esse, tá? Aconteceu comigo há um tempo atrás também, nesse mesmo pé, tá? O gancho escapou, entrou pelo bico da bota, onde que é a parte mais grossa. Então não tem escapatória. Se acidente vier a acontecer, é para machucar mesmo, tá? Vou resgatar as imagens do Google e mostrar para vocês, tá? Beleza, pessoal? Então é o seguinte, vamos embora para a abertura, depois eu retomo um assunto aqui com vocês. Então, galera, nem só o comércio, mas a vida ela é cruel com a gente, né? Filhos abandonam pais em asilos e tal, porque eles já não são mais imprescindíveis. Então é o seguinte, é uma filosofia de vida. Você tem que ser bom no que faz, ser cada dia melhor, tá? Isso eu tô falando de comércio, principalmente se você for autônomo ainda, tá? Você não pode deixar um freguês passar por você sem comprar, tá? Questão de saúde, não estou dizendo que vocês têm que agir igual a mim, tá? Mas na questão ética e moral, se você tiver condições de ter a mercadoria, fazer um sacrifício, tenha. Não deixe o seu freguês perceber que ele não precisa de você, beleza? Então, galera, olha a distância que aqueles meninos carregaram a caixa para mim, ó. Tá? A gente tá vendo lixo aqui pra caramba, né? Aqui é praticamente um lugar bem movimentado, não é um lugar ermo, tá? Vou até a esquina ali mostrar aonde se situa a Santa Casa pra vocês, tá? Então, galera, lá no fim dessa rua é a Santa Casa, beleza? Vejam que não é um lugar ermo. Olha a qualidade das casas, tá? Ali havia uma indústria. Eu não sei em que ponto da história o homem se perdeu, tá? Vou contar uma história pra vocês aqui de uma civilização antiga que eu admiro muito, tá? Mudaram a história. Sim, estou me referindo aos romanos, tá? E as soluções que eles encontravam para os seus problemas. Eu vou falar do nosso problema hídrico, da poluição, e vou falar do nosso lixo, beleza? Então vou usar como exemplo os romanos, tá? Eu não sei em que momento da história que a gente perdeu a nossa responsabilidade. O homem sempre teve que domar a natureza. Só que de um tempo para cá, a gente começou a destruir a natureza. E eu falo isso com conhecimento de causa, pois eu transito por lugares
onde as pessoas geralmente não vão, tá? Conheço pessoas que vocês naturalmente não conhecem e não fazem nenhuma questão de conhecer, talvez, porque as pessoas têm uma certa paura com aquilo que é diferente, tá? E o mundo não é esse conto de fadas, essa coisinha cor-de-rosa que a gente pinta, tá ok? Então eu vou mostrar para vocês as soluções que os romanos acharam. Vou falar sobre o Monte Testácio, também conhecido por mim, de agora em diante, como o Monte Elton. Rapaz, tô falando do Elton, de um canal amigo meu. Daqui a pouco eu digo o nome do canal dele, tá? Rapaz, vocês pensam numa testa. Você precisa de uma tela de 60 ou maior só para poder ver o vídeo dele, cara. Que senão você só vai ver a testa dele. Ele tem um cachorro virtual também, que pelo amor de Deus, aquele cachorro bebe, viu? É nóis, amigos. Bora lá? Bom dia, amigos. Beleza? Sabadão, 1º de outubro. Chove pra caramba. Nosso tanque tá funcionando aqui, ó. A caixa serviu legal para filtragem. Depois de umas barberagens que eu fiz devido à chuva, fazendo o serviço correndo, né? Então, amigos, ó, antes da gente dar seguimento ao nosso vídeo falando sobre o Monte Testácio, sobre a história romana, deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês. Então, a filtragem regular vocês já conheceram ali, né? Ela não está ativa, mas é bem fácil de se entender. E para se entender o que eu estou fazendo aqui, ó, tá vendo esse arranque de ferro? Ele vai amarrar uma parede que vem para cá, tá? Essa parede vai ter 60 centímetros, tá? De largura. Por exatamente 73. Ele vai ter o mesmo tamanho dessa caixa aqui. Vocês estão vendo esse cano aqui que está com esse cap? Quando eu estiver fazendo essa caixa, eu vou ter que esvaziar esse reservatório, tá? Retirar esse cano e trazer esse cano até aqui, ó, tá? Ele vai ter um prolongamento que ele vai pegar essa água de cima, tá? Já que ela tá entrando por baixo, ela tá entrando por aqui, ó. Nossas vassouras biológicas estão ali, tem mais algumas mídias. A bomba tá protegida por aquela tela, tá? Mas a bomba não vai ser utilizada ali dentro, tá? Essa água vai vir por gravidade para esse compartimento aqui, tá? Aqui ela vai descer e vai subir também. Ela vai transbordar e lá para frente vai ter uma canaleta de aproximadamente 30 centímetros. 25 a 27, que é o espaço da massa, tá? Vai fazer a volta no tanque todo. Essa água vai fazer a volta no tanque todo. Estão vendo onde que tá aquele galãozinho azul ali? Ela vai terminar ali, ó. Tá? Essa água vai passar por plantas, por tudo, tá? Antes de chegar ali. Ali a bomba vai trazer ela de volta pro tanque, tá? Vai ser uma filtragem totalmente risosférica, tá? Ela vai chegar lá totalmente por gravidade, entenderam? Espero que vocês gostem desse vídeo aqui, tá? Esse vídeo tá caprichado, hein? Uma comparação do Império Romano até o 3º século, porque dali pra lá virou bagunça, né? O Império Romano. Mas no 3º século, meu Deus do céu, olha, eu não vou dar minha opinião ao longo do vídeo, tá? Mas é o seguinte, cara, só por eu estar fazendo, vocês já imaginam qual que é a minha opinião, né? Vamos comparar o Brasil de hoje com o Império Romano do 3º século, beleza? Então bora lá? É isso aí, galera. Essa é a nossa represa, tá? Faz parte do complexo do Alto Tietê. É a represa de Suzano, fica aqui no bairro do Colorado. Aquela construção que vocês estão vendo ali, ó, é onde fica a bomba que faz a elevação da água até um ponto mais alto. Olha, prestem atenção, estão vendo essa várzea aí? Essa várzea aí tem uma espécie de canal que vai diretamente no rio Tietê, tá? Um dos rios mais importantes do nosso país, tá? Que está completamente
poluído. Essa represa é grande, tá? São represas interligadas, tá? Tem a represa de Biritiba ao sul, a represa de Itaiaçupeba e essa represa aqui unida. Me foge saber se tem mais alguma interligada com essa, tá? Mas essa daqui é parte importante. A água é captada daqui, elevada, e ela vai em direção à capital, tá? Vou mostrar para vocês por onde ela passa. É isso aí, galera. Essa é a primeira caixa d'água, o primeiro ponto de elevação dessa água depois que ela sai da represa. Fica um pouco acima da minha casa. Esse é o bairro Jardim Campestre, tá? Eu vim pelo fundo da chácara, já que a estrada tá em obras. E devido à chuva tá muito barro, não dá para passar por ali de bicicleta. No fim dessa rua tem uma vila chamada Vila Barros. E nessa vila tem mais uma caixa d'água lá em cima, tá? Só que como eu tô sem bicicleta, fica impossível eu ir lá, tá? Então, o encanamento passa por debaixo dessa estrada, tá? É um cano muito grosso mesmo, viu? Então, galera, o cano é muito grosso mesmo, o diâmetro eu não sei precisar para vocês, mas chega a coisa de uns 3 metros de diâmetro, tá? De circunferência, tá? Uns 3 metros de espaço interno. Galera, esse é o rio Tietê. Aquela comporta daquela represa, se fosse aberta, a água viria para esse rio aqui toda. O que sai de lá vem para cá também, tá? Esse rio vai até a capital, ou seja, se esse rio fosse limpo e aquela água, ao contrário de ser bombeada para a capital, ela fosse solta nesse rio, ela chegaria à capital. E tem muito espaço às margens desse rio para se produzir uma estação de tratamento de água, tá? Um exemplo para vocês é o Parque Ecológico do Tietê. Existem algumas coisas ali que poderiam ser mudadas, tá? Eu sei que é tarde para se fazer isso agora, isso deveria ter sido pensado antes, né? Esse rodoanel me lembra muito os aquedutos romanos, tá? E os romanos bombeavam água, levavam água para suas cidades só através da gravidade, já que eles não tinham energia, né? A iluminação de suas casas, o combustível que eles tinham era azeite de oliva, né? Que através do mar Mediterrâneo, né? Vinha exportado em grandes ânforas de aproximadamente 100 litros, né? Ali eles eram reenvasados e isso produzia lixo, né? E eles deram um destino muito interessante, totalmente diverso do nosso, né? Nós jogamos nosso lixo para tudo quanto é lado, fazemos muita bagunça. Olha a capivara ali, ó. Vou até parar nesse cantinho aqui, né? Eu fiquei parado aqui e deixei ela lá tranquila, tá? Aí eu tive que usar o zoom, tá? Esse é o ponto que eu estive daquela vez, pessoal. Onde que tinha aquele monte de lixo, ó. A enxurrada, a força da água arrastou ele. Ele não foi retirado daí não, tá? Ele tá lá embaixo, ó. Eu vou tentar pegar ele lá pra vocês, ó. Ó, por entre aquelas árvores ali, aqueles eucalipto ali, ó. Onde que tá essa moita de capim mais verde aqui, ó, no meio aqui, ó. Perto da onde que tá escrito Kinimaster aí, tá? Ali é o leito do rio, tá? Tá totalmente fechado ali, tá? Ou seja, a sujeira que tava aqui se movimentou pra lá, tá? Essa parte que tá aparecendo aqui é terra mesmo, é parte firme, tá? Mas o leito do rio passa lá, ó. Naquela parte verde lá, tá? Onde que aparece um pouco branco ali. As garrafas estão por ali, estão espalhadas no meio do mato, tá? Cara, enquanto os romanos fizeram uma montanha que hoje é ponto turístico com essas ânforas de azeite, né? Será que nós somos mais inteligentes hoje do que os romanos eram no passado? Tirem suas conclusões.
É isso aí, galera. As imagens que vocês viram em tela cheia e que agora estão pulsando na sua tela são imagens do Monte Testácio, né? Monte que eu brinquei que vou chamar de Monte Elton, né? Do ShowTube TV. ShowTube TV. Ele tem um cachorro ali que se chama O Sonildo, o cachorro chapado, viu? Aquele cachorro bebe. O canal dele é muito show. Dá uma passadinha lá, galera. Vale a pena, viu? Tem umas piadas bem leves, bem família mesmo, tá? Então, galera, essa montanha, ela é totalmente artificial, tá? Ela é feita com cacos de cerâmica. É tipo como se fosse um aterro sanitário, tá? Os romanos se depararam com esse problema assim que a sua população começou a crescer. E crescer muito, né? Já que Roma havia se tornado um vasto império, né? E todo mundo queria morar em Roma, tá? Morar na capital. Então isso começou a causar transtornos, produzir muito lixo. E eles acharam essa solução. Eles criaram uma obra de arte. Essa montanha ela é maravilhosa. São feitos estudos nela, tá? As ânforas são ânforas todas provenientes da Espanha, tá? A Espanha foi um território conquistado por Roma após as guerras púnicas, onde Roma enfrentou Cartago, um império totalmente ultramarítimo, tá? Cartago dominava o mar Mediterrâneo e isso freava o crescimento de nações ali em volta do Mediterrâneo. Até que essa necessidade forçou Roma a entrar em combate com Cartago. Roma totalmente inexperiente no que se referia a uma batalha naval, né? Mas mesmo assim, com a tecnologia e a inteligência da engenharia romana, eles conseguiram superar as dificuldades e enfrentar Cartago de maneira magistral, tá? Foi uma guerra que se desenrolou ao longo de vários anos, acho que chegou a séculos, tá? Isso tudo ocorreu por volta de 250 antes de Cristo. Não me recordo bem quando terminou. Eu só sei que Roma cresceu muito após esse ocorrido, tá? Após as guerras púnicas. Ela conquistou a Espanha, chegou também na África, de onde provinham todo esse azeite, tá? Que era utilizado ali em Roma, já que eles não tinham combustível e o azeite era utilizado para fazer comida e para várias outras coisas também, tá? Inclusive a iluminação. A necessidade de água também fez com que eles criassem esses aquedutos, tá? Eles não tinham energia, então eles não podiam bombear. Essa água chegava à capital por gravidade e protegido também de ataques dos inimigos, tá? Já que vinha bem alto e era tudo bem protegido. E para produzir essas maravilhas arquitetônicas aí, eles dispunham de um concreto especial também, tá? Concreto que sua fórmula se perdeu ao longo dos anos, tá? Mas nós encontramos ainda obras feitas com esse concreto, tá? Ainda de pé hoje em dia. Então, amigos, existem ainda em funcionamento, em excelente estado de conservação, alguns teatros romanos, tá? Em alguns países, eu não me recordo em quais são. Inclusive, alguns até têm eventos ainda hoje, tá? Temos grandes partes dos aquedutos romanos também quase inteiros, tá? Temos a Via Ápia, onde foram crucificados 6.000 escravos por volta de 71 a.C., tá? Escravos envolvidos na revolta que se iniciou em Capua, né? Com a fuga dos gladiadores, e esses gladiadores arregimentaram um monte de escravos e tocaram terror em Roma, tá? Provocando muito medo, causando um pavor enorme
tá? Que Roma nunca havia sido atacada de tal forma por dentro das suas fronteiras, nunca tinha acontecido uma guerra tão intensa, tá? Foi praticamente uma guerra civil que esses escravos causaram, tá? Eles derrotaram legiões. Muito complicado isso. Então, amigos, o concreto romano se perdeu ao longo da história, tá? Mesmo com a derrocada do Império Romano do Ocidente, o Império Bizantino durou por mais 1000 anos e não se tem notícias do concreto romano, assim como o Império Bizantino, eles tinham também o fogo grego, né? Um fogo que queimava até sobre a água, que auxiliou muito para que o Império Bizantino perdurasse por mais alguns séculos. Essa fórmula também se perdeu. Roma guardava os seus segredos militares de uma tal maneira que fica impossível saber o que de fato aconteceu, né? Eu sei que essas fórmulas estão perdidas até hoje, né? O concreto romano era indestrutível, praticamente, tá? Ao longo de séculos, essas construções ainda estão quase que completamente de pé. São 18, 20 séculos e essas construções ainda estão aí. Sendo que as nossas duram 3 anos, 10 anos. Nossas estradas parecem pistas de cabras, enquanto a Via Ápia permanece inteira ali. Não sei o que dizer, né? E aí, amigos, quem vocês acham que leva vantagem nessa história? Então, galera, hoje é sábado, né? Faz exatamente uma semana que eu furei meu pé com o gancho, tá? Tô aqui trabalhando. Tô aqui olhando para esse monte de lixo aqui, pensando nessa questão. Quem leva vantagem? A Roma do 3º século, tá? Onde produzia muito lixo, tá? O Monte Testácio foi erigido, né? Foi erguido do século I até o século III, tá? Com ânforas de azeite. E nós estamos aqui, ó, produzindo essa lixaiada aqui toda em pleno centro da cidade de Suzano. São Paulo é um lixão a céu aberto, tá? Isso daqui não é exceção, é regra dentro do estado de São Paulo, tá? Se você tiver algo diferente no seu bairro, eu fico feliz em saber, mas é triste. Olha aqui, ó, filtro de caminhão. Isso é coisa recente, ó. Nas últimas gravações que eu fiz não tinha isso, tá? Ó, temos aqui, ó, Miracema, tá? Essa pedra serve pra mim fazer um laguinho, mas é pesada pra caramba, não dá pra pegar não. E aí, galera, já tiraram a sua conclusão? Roma ou Brasil do século XXI? Eu acho que vocês imaginam qual que é o meu pensamento, né? Eu sou muito crítico em relação ao que nós fazemos com nossas vidas, o que nós produzimos, o que nós deixamos para as gerações futuras, né? Mas a pergunta que eu faço não é que mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos, é que filhos que nós vamos deixar para o nosso mundo, né? Porque essa geração aqui já fez caca demais, viu? Bora lá? É isso aí, amigos, chegando ao fim de mais um vídeo, né? Agradecendo a Deus por tudo de bom que acontece em nossas vidas, né? Por nossa paz, por nossa saúde. Agradecendo a Deus pelas nossas amizades, por tudo que conquistamos ao longo da nossa jornada. Então, Deus abençoe você que viu esse vídeo, Deus abençoe seu lar, seus familiares, seus amigos, cada um dos seus passos, em nome do Senhor Jesus. É Deus no comando sempre e eu fui. Muito obrigado.